Estendemos cordiais boas-vindas a todos os irmãos e amigos. É um prazer estarmos juntos para a nossa reunião de meio de semana. Como é costume entre o povo de Deus, nós vamos cantar louvores a Jeová. Se puderem ficar de pé. É o cântico número 2. O tema Teu nome é Jeová. E depois teremos uma oração inicial nas palavras do irmão Edilson Otso, por favor. Cântico 2. Muito obrigado, irmão Edilson Otso, pela oração inicial. As pessoas do mundo inteiro, elas buscam estabilidade, segurança, proteção. Nossa reunião hoje vai nos ajudar a ver o único local que a pessoa realmente pode encontrar essas belas circunstâncias. Também nós teremos uma parte muito emocionante que vai nos ajudar a ver como Jeová cuida de nós, mesmo se estivermos sendo perseguidos. Muito emocionante. E um belo vídeo também voltado para as crianças, para mostrar que elas podem se aproximar mais de Jeová se desejarem. Debaixo de Tesouros da Palavra de Deus, nós vamos dar atenção ao irmão Edilson Santos, que abordará o tema Jeová nos dá segurança, proteção e estabilidade. No último estudo de A Sentinela, da revista Sentinela, nós falamos do paraíso espiritual, né? O que ele é, como ele é composto, como podemos tirar melhor proveito dele. E, na verdade, irmãos, independente de há quanto tempo nós usufruímos desta provisão,
paraíso espiritual, ele é benéfico e alivia nossas cargas, né? Como nós vimos no estudo da Sentinela, temos várias maneiras nele, é uma provisão maravilhosa da parte de Jeová, que alivia o peso que está sobre os nossos ombros, né? Nesse sentido, o Salmo 61, versículo 3, se quiser abrir aí sua Bíblia, Salmo 61, 3, falando desta provisão, ele ilustra o refúgio que nós temos em Jeová da seguinte forma: pois tu és meu refúgio, uma torre forte que me protege contra o inimigo. Não está falando aqui de uma estrutura metálica, né? Provida para emitir sinais ou retransmitir sinais. Aqui está falando de uma habitação. Na gravura que você tem na apostila, você vê lá uma torre e alguém correndo para dentro dela, né? Como nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Então, ali, quando se fala de torre, está falando de uma habitação, um lugar para onde alguém pode correr, né? Pensando nisso, pense da seguinte forma: é verdade que nós temos os mesmos problemas, como o estudo da revista Sentinela mencionou, das pessoas lá fora, mas há uma diferença muito grande no modo como eles lidam com os problemas e nós lidamos, porque nós temos em Jeová essa proteção, né? Como diz lá Provérbios 16, 13, né? Ali diz 16, 13, 3, né? Confia a Jeová tudo o que você faz, ou seja, procure a Jeová quando você for tomar qualquer decisão. Está com problema? Procure a Jeová. O guia de pesquisa ali fala, role. Às vezes, quando uma carga é muito pesada, a gente empurra, né? Por assim dizer, né? Em 1970, o senhor Bernard Sherrill, ele desenvolveu uma invenção que nós usamos e gostamos muito, que é colocar rodinha na mala. Até 1970 não tinha rodinha na mala, né? Foi patenteado em 72. O peso é o mesmo, mas como facilita a nossa vida, né? A rodinha. Não é verdade? Então, as pessoas têm problemas, nós temos problemas, mas nós temos como rolar esses problemas, né? Nós procuramos Jeová e temos esse recurso, Jeová nos alivia. No uso figurado de torre, nós temos que ter em mente, irmãos, que para recebermos a ajuda de Jeová, essa proteção, nós temos que buscar o refúgio, nós temos que estar dentro do paraíso espiritual, né? E isso nos remete, irmãos, a uma outra provisão feita por Jeová, que está aí na sequência. Se nós olharmos, por exemplo, o Salmo 61, versículos 3 e 4, Salmo 61, 3 e 4, aí diz: pois tu és meu refúgio, uma torre forte que me protege contra o inimigo. Depois o 4, serei hóspede na tua tenda para sempre. Vou me refugiar no abrigo das tuas asas. Agora ele já ilustra Jeová, ele já fala de Jeová como tendo uma tenda, né? E isso era muito comum para os israelitas, essa linguagem, aqui o uso figurado, né, a tenda, porque era uma habitação que eles conheciam bem. Por exemplo, durante 40 anos a nação israelita morou em tendas, né? E depois essa tenda, ela sempre, se nós olharmos bem para os tempos primórdios, antes da nação israelita como nação, os patriarcas moravam em tenda. Por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó, eles eram nômades, eles moravam em tendas. E acolhiam, todos que chegavam eram bem acolhidos, né? Então era um costume receber bem alguém, né? Usar de hospitalidade alguém que estava de passagem. Então alguém que estava de passagem tinha certeza de que receberia cuidado, seria respeitado, teria alimentos, enfim, seria bem acolhido nessa tenda, né? E não é verdade que nós somos bem acolhidos na tenda de Jeová? Quantas vezes, irmãos, a Bíblia fala da tenda de Jeová? Você já parou para pensar? Por exemplo, Apocalipse 7,15, ali fala que Jeová vai estenderia, né, a sua tenda sobre a grande multidão, né?
Depois, lá em Apocalipse 21, 4, quando diz que a tenda de Jeová vai estar com a humanidade, né? Então, dando segurança, proteção, abrigo contra qualquer problema. Bem, o que nós aprendemos disso, irmãos? Que para nós nos beneficiarmos, nós temos que preencher também requisitos. Jeová não vai nos acolher de qualquer jeito. Jeová tem requisitos. É por isso que o Salmos 15 faz a pergunta, né? Salmos 15, 1 e 2, né? Quem pode ser hóspede na sua tenda? Né? E aí, então, passa a discorrer sobre alguns requisitos. E nós queremos ajustar nosso modo de viver para sermos hóspedes. Você não quer ser hóspede na tenda de Jeová? Com certeza, né? Bem, na sequência, o Salmo 62, 2, dê uma olhadinha aí na sequência. Agora, ilustra de uma outra forma. Aí diz, só Ele é minha rocha e minha salvação, meu refúgio seguro. Nunca serei completamente abalado. Quando fala de rocha aqui, não está falando de um pedaço de pedra, mas está falando de uma montanha rochosa, para entender melhor, né? Será que dá para remover uma montanha de rocha do seu lugar? Não. Da mesma forma, irmãos, a lei de Jeová, ou as leis de Jeová, elas não mudam, né? Elas não mudam, elas são as mesmas. As leis humanas, sim, estão sempre em mudança, né? Isso nos faz lembrar, por exemplo, naquele cântico de despedida de Moisés, ali em Deuteronômio 32, 4, ali ele fala, a rocha perfeita é tudo o que ele faz, né? No cântico de despedida de Moisés, logo um pouquinho antes, dias antes da sua morte. Ele diz, a rocha perfeita é tudo o que ele faz, pois todos os seus caminhos são justos. Nós costumamos dizer que a vida de Moisés foi dividida em 3 partes, né? Na corte, 40 anos, Midian, 40 anos, no deserto, mais 40 anos. Mas falta mais uma parte, quando ele foi ressuscitado, né? Então, podemos dizer que a vida de Moisés ela é composta de 4 partes. Mas por que nos referir a ele? Porque Moisés foi usado por Jeová para dar as leis. E quando ele foi ressuscitado, ele vai ver que não mudou nada. Aquilo que ele cantou por inspiração continua valendo, porque a lei de Jeová é como uma rocha, como ele mesmo cantou no seu cântico de despedida. As leis humanas, irmãos, estão em constante mudanças. E nós, por servirmos a Jeová e estarmos no paraíso espiritual, nós temos a confiança de que estamos fazendo a coisa certa. Diferentemente das pessoas no mundo, elas ficam inseguras. O que é agora? O que está valendo? O que não vale mais? Como é que eu devo me comportar? Não é assim? Isso com respeito a casamentos homossexual, como criar filhos e assim por diante. Portanto, irmãos, nós temos esse consolo, nós temos essa confiança. Como é reanimador saber que podemos confiar nas normas de Jeová, porque elas não mudam. Muito encorajador, irmão Edilson Santos, essa abordagem apreciamos bastante. Agora, deem atenção ao irmão José Aleixo, que vai abordar joias espirituais, e os irmãos podem ficar à vontade para comentar as suas joias espirituais. Gostaria de contar com a presença de todos os irmãos nessa parte de joias espirituais da leitura da semana. Então, para iniciar, irmãos, gostaria de contar com um irmão para ler o Salmo 62, 11. Qual irmão pode ler o Salmo 62, 11? Lá atrás, a Thaís. Deus disse uma vez e 2 vezes eu ouvi, a força pertence a Deus. Obrigado, irmão Thaís. Em que sentido a força pertence a Deus? A irmãzinha aqui, Amanda, filha da Amanda. Deus não precisa depender de nenhuma fonte
externa de energia. Ele é a própria fonte de energia. A força pertence a ele. Obrigado, irmãzinha. Vamos continuar então. Que joias espirituais você encontrou na leitura desta semana, irmãos? Aqui na frente a Laís Mascarenha. No Salmo 62:8 fala para derramarmos o coração diante de Jeová. Então, quando nós oramos a Ele, nós precisamos falar com Ele igual um filho fala com um pai amoroso. Em vez de orar repetindo palavras decoradas ou lendo um livro de orações, nós precisamos orar a Ele com respeito e de coração. Obrigado, irmão. A irmã Maiana. No 61:2, Davi diz: quando o meu coração estiver desesperado, leva-me a uma rocha mais alta do que eu. Às vezes a gente pode estar numa situação tão difícil que é como se a gente estivesse dentro de um labirinto e não conseguisse encontrar uma saída. Mas no momento que a gente pede para Jeová nos levar a uma rocha mais alta, a gente está dizendo para Ele: me ajuda a ver as coisas do teu ponto de vista. E ninguém consegue enxergar melhor do que Jeová, tanto para dar uma saída quanto dar poder para suportar qualquer dificuldade. Obrigado, irmã Maiana. O irmão Paulo Formes. Então, o Salmo 61, verso 1, Davi pede a Jeová para prestar atenção à oração dele, né? Por que Jeová o atendeu, né? Lição para nós. Jeová nos garante um paraíso espiritual se nós formos constantes no ministério, nas reuniões, estar junto com os nossos amigos que são leais a Jeová. Então, por nos associarmos e estarmos juntos na congregação, é vital para a nossa sobrevivência espiritual também. Obrigado, irmão Paulo. O irmão Jorge Mário. O Salmo 62:10 diz que nós não podemos fixar o nosso coração nem a nossa confiança nas riquezas. Então eu aprendo que a única fonte de verdadeira confiança é em Jeová. Nenhum bem material pode nos garantir a vida nem a nossa segurança. Isso mesmo, verdade. A irmã Laís. No Salmo 69, eu achei interessante que Davi ele não se deixou abalar, visto que ele estava numa guerra onde ele estava passando por muitas dificuldades para vencê-la. Ele não achou que Jeová não ajudaria, né? Ele usou de perguntas para meditar que Jeová ajudaria ele e assim ter essa confiança. Então eu aprendi que quando eu me sentir como que sem forças, eu posso me lembrar que Jeová ele vai me ajudar. Isso mesmo. Obrigado, irmã. A irmã Vilma aqui na frente. O Salmo 62:12 diz que Jeová lhe retribui a cada um segundo as suas ações. Então, a maneira que Jeová vai agir conosco depende de cada um de nós. Se nós vamos aceitar, né, as suas orientações, os seus padrões, estaremos escolhendo o que é bom. Se escolhermos o que é mal, é porque estaremos rejeitando esses padrões de Jeová. Então, depende de cada um. Isso mesmo. Obrigado, irmão. A irmã Thaís Barbosa. Falando um pouco mais de Salmo 62:8, fala da importância de sermos específicos nas nossas orações para sentirmos a paz de Deus quando nós passamos por mudanças. Nós podemos encarar os problemas que nós passamos como lixo reciclável. Nós devemos separar e transformá-los em orações específicas para Jeová. E Davi fez isso, né? Ele enfrentou momentos de angústia, mas encontrou consolo ao derramar as suas emoções em oração. Então, da mesma forma, nós também podemos fazer isso, porque assim nós mostraremos a nossa dependência a Ele e seremos mais íntimos a Ele. Isso mesmo, irmão. Obrigado. A irmã Rosa lá atrás. Se você quer se casar, certamente você já orou a Jeová sobre isso, né? Claro que Jeová não promete a ninguém que vai encontrar um parceiro para você, mas Jeová está interessado e profundamente interessado nos seus sentimentos, nas suas necessidades, e Ele pode ajudá-lo em sua busca. Por isso que Davi orientou no Salmo 62:8, né, que nós derramássemos o nosso coração a Jeová. Então, quando nós somos sinceros nas nossas orações, conversamos com Ele sobre o que nós queremos e o que nós sentimos, pedindo paciência e sabedoria, sem dúvida, Jeová vai ouvir e nos responder. Obrigado, irmã Rosa. O irmão Luiz lá atrás, Tomazelli.
O Salmo 61, 2 me fez lembrar como que é importante, muitas vezes nós nos sentimos desesperados ou decaídos, né? Sentimos como parte do pó, mas Jeová pode nos levantar, como ele fez o caso de Davi, pois ele numa situação acima de uma rocha. Então é sempre importante pedirmos essa proteção de Jeová, nos levantar nosso ânimo e saber como nós somos importantes para ele. Isso, obrigada. A irmã Laís Alves. No 61, Davi pede para Jeová ouvir ele. E no versículo 8, ele fala que ele vai cumprir os votos a Jeová, que ele fez para Jeová dia após dia. E a lição que eu tirei é essa: Jeová está disposto a me ajudar, mas será que eu estou cumprindo os votos que eu fiz a ele? Então é importante a gente fazer isso para ter a ajuda de Jeová e a aprovação dele. Isso, obrigada. O pai do Aelton. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, desde minha herança, reservada aos que temem o teu nome. Obrigado. Lá atrás, ao Wagner. O 62, versículo 1, aqui Davi ele expressa contentamento por esperar em silêncio e que Jeová agisse a seu favor. Então, por sujeitar à vontade de Jeová, ele se sentia seguro e tinha tranquila confiança em Jeová. Se tivermos tal confiança em Jeová, a paz dele, como diz Filipenses 4, 6 e 7, guardará o nosso coração, enquanto aguardamos o livramento divino dele e do nosso sofrimento. Obrigado, irmão Wagner. Mais alguns aí? Obrigado, irmãos, por suas partes bem preparadas. Muito obrigado, irmão José Aleixo, por conduzir essa parte de modo bem apropriado. Agora, os estudantes da Bíblia também podem se dirigir para a sala B, aqueles que têm suas designações lá, acompanhando o irmão Danilo, por favor. E nós vamos ouvir a leitura corrente da Bíblia. E a designação para essa semana é o livro dos Salmos, capítulo 60, do versículo 1 ao capítulo 61, versículo 8. Nós vamos ouvir o irmão Alexandre Silva fazer essa leitura. Salmo 60. Ao regente, com a melodia de O Lírio de Recordação, Mictão, de Davi, para ensinar, quando ele lutou contra Arã-Naarim e Arã-Zobá, e Joabe voltou e matou 12.000 edomitas no Vale do Sal. Ó Deus, tu nos rejeitaste, rompeste nossas defesas, estavas irado conosco, mas agora aceita-nos de volta. Fizeste tremer a terra, rachaste-a. Repara as suas fendas, pois ela está se desmoronando. Fizeste teu povo sofrer dificuldades. Fizeste-nos beber vinho atordoante. Dá um sinal aos que te temem, para que fujam e se esquivem das flechas, a fim de que os seus amados sejam livrados. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Deus disse na sua santidade: vou me alegrar, vou distribuir Siquém como herança, e vou medir o vale de Sucote. Gileade pertence a mim, assim como Manassés, e Efraim é o capacete da minha cabeça. Judá é o meu bastão de governante. Moabe é a bacia em que me lavo. Sobre Edom lançarei minha sandália. Sobre a Filístia gritarei em triunfo. Quem me conduzirá à cidade sitiada? Quem me guiará até Edom? Quem, senão tu, ó Deus, aquele que nos rejeitou? O nosso Deus, aquele que não acompanha mais os nossos exércitos? Ajuda-nos na nossa aflição, pois a salvação pelos humanos não vale nada. Por meio de Deus teremos força, e ele pisoteará nossos adversários. Salmo 61, ao regente, para ser acompanhado com instrumentos de cordas, de Davi. Ouve, ó Deus, o meu clamor por ajuda, presta atenção à minha oração. Dos confins da terra clamarei a ti.
quando o meu coração estiver despedaçado. Leva-me a uma rocha mais alta do que eu, pois tu és meu refúgio, uma torre forte para me proteger contra o inimigo. Serei hóspede na tua tenda para sempre. Vou me refugiar no abrigo das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Deste-me a herança reservada aos que temem o teu nome. Acrescentarás dias à vida do rei. Seus anos serão como gerações e gerações. Ele estará em seu trono para sempre diante de Deus. Concede-lhe amor, leal e fidelidade, para que estes o protejam. Então vou cantar louvores ao teu nome para sempre, ao cumprir os meus votos dia após dia. Também queremos expressar agradecimentos, irmão Alexandre, pela bela leitura. O irmão fez uma leitura coerente. Uma leitura, assim, muito exagerada, tira a atenção do ponto principal, e muito simples também, muito morta, também tira, né, o objetivo da leitura. Então, foi uma leitura compreensível, obedecendo à pontuação. De fato, o irmão cumpriu bem ali na brochura Melhore, né, as sugestões de ajustar o ritmo, o volume, conforme o assunto considerado, e apreciamos a sua boa leitura. Até breve. Agora nós vamos ser treinados para fazer o nosso melhor no ministério. A primeira apresentação vai ser iniciando conversas. É um testemunho informal. Então, veja como é que a publicadora ela começa uma conversa com uma pessoa logo depois que a pessoa demonstrou bondade, foi bondosa para com ela. Vamos ouvir a irmã Laís, juntamente com a irmã Magali. Olá, você precisa de ajuda? Eu preciso sim. Eu estou totalmente perdida. Tem pouco tempo que eu estou aqui na cidade e eu preciso achar esse endereço. Deixa eu dar uma olhada. Eu sei onde fica. É uma clínica, né? Isso. Você está bem pertinho. É no próximo quarteirão à direita. Muito obrigada. Eu estou um tempão aqui já, passaram várias pessoas, só que todo mundo correndo. E aí eu tentei até pedir ajuda, mas ninguém me ajudou. Muito obrigada, viu? Imagina. Infelizmente, a gente está vivendo assim hoje, né? Todo mundo correndo, com muita pressa, né? E alguns porque não estão dispostos a ajudar. Outros por medo. É verdade, né? Tem essa questão do medo também, porque a gente se sente tão inseguro hoje em dia. Mas eu fiquei muito grata mesmo pelo que você fez, vai me ajudar bastante. Meu nome é Laís, como que é o seu? Magali. Magali, eu até lembrei de um texto da Bíblia, que é um texto que fala exatamente sobre o que você fez para mim agora. Eu poderia ler rapidinho para você? Sim, pode. O texto está aqui em Hebreus, capítulo 13, o versículo é o 16, que diz assim, ó. Além disso, não se esqueçam de fazer o bem e de partilhar com outros o que vocês têm, pois Deus se agrada desses sacrifícios. Aqui fala da gente não esquecer de fazer o bem, foi o que você fez para mim agora. Eu estou vendo que você está com pressa, né? Sim, estou indo para o trabalho. Tá bom, não vou tomar seu tempo. Vou deixar com você, Magali, esse cartão do nosso site, que é um site bíblico muito interessante. Aqui atrás tem o meu contato, tá bom? Aí, se você quiser me mandar uma mensagem, a gente pode continuar essa conversa. Tá bom, vou dar uma olhada. Obrigada pela atenção e pela ajuda. Imagina. A irmã Laís não perdeu a oportunidade, né? Sorriu, bastou sorrir, está dando testemunho. Parabéns, irmã Laís. E muito obrigado também pela boa ajuda, irmã Magali. Notaram um aspecto nessa demonstração, irmãos? Que está lá na brochura Ame as Pessoas, né? O ponto que ela se concentrou foi a naturalidade. Então, ela aproveitou uma oportunidade, né? Pensou num ponto bíblico e apresentou. Queremos fazer isso, sempre que surgir uma oportunidade para darmos testemunho. Agora nós vamos à sessão Cultivando Interesse. Nós vamos ter uma aula agora de como ajudar as pessoas a usar o site, né? JW, o aplicativo JW Library, e mostrar para a pessoa como baixar isso. Prestemos atenção, irmã Miriam, juntamente com a sua ajudante, a irmã Rafaela.
Olá, Rafaela. Prazer em te encontrar em casa e muito obrigada por vir me atender. O texto que eu quero ler com você é o texto que está em Salmo. No Salmo 119, o verso é o 105, que diz assim: Tua palavra é lâmpada para o meu pé e luz para o meu caminho. Não é incrível essa comparação que esse texto faz da lâmpada com a palavra de Deus, a Bíblia? Por quê? Porque, assim como uma lâmpada ela emite uma luz que tira uma pessoa de uma situação vulnerável, que é a escuridão, da mesma maneira, a Bíblia contém conselhos tão práticos que nos orientam, nos guiam, direcionam em todo o caminho, ou seja, em todas as fases da nossa vida. Agora, eu gostaria de saber de você. Você concorda com esse texto? Eu concordo sim, Miriam, com certeza. Eu não tenho dúvidas de que a Bíblia realmente seja a palavra de Deus. Puxa, fico muito feliz de saber disso. E você tem uma Bíblia em casa? Eu tenho sim, eu ganhei de presente da minha avó. Inclusive, eu tenho um carinho enorme pela minha Bíblia. Eu deixo ela sobre o aparador na minha sala. Inclusive, eu deixo ela aberta no livro de Salmo. Puxa vida, você deve ter um carinho muito grande por essa Bíblia, né? Sim. E você tem a oportunidade de, sempre que pode, fazer a leitura dela? Olha, Miriam, vou ser sincera com você, não tanto quanto eu gostaria. Meu dia é muito corrido, eu saio de casa cedo, passo o dia todo fora. E até pelo fato dela ser uma Bíblia muito grande, não muito prática, eu não consigo levar ela comigo. E aí eu confesso, quando eu chego em casa, eu estou muito cansada e aí não leio, eu acabo não lendo mesmo. Eu entendo. Nem sempre é fácil a gente levar a Bíblia conosco, né? Mas você sabe que eu instalei no meu celular um aplicativo, inclusive o texto que a gente leu está com a Bíblia neste aplicativo. É um aplicativo muito seguro, muito prático, totalmente gratuito, né? E ele é muito fácil de instalar. Então, agora, eu tenho a Bíblia na palma da mão. E sempre que eu preciso, eu posso recorrer a ela. Eu estou vendo que você está com o seu celular, né? Então, se você me permitir, eu mostro para você como a gente instala rapidinho. Pode ser, sim. Então, você pode ir até a sua loja de aplicativos do seu celular. Certo, só um minutinho. Abri, está aqui. Aí você digita no campo de pesquisa JW Library. Espera só um pouquinho. JW Library. Esse roxo aqui? Isso mesmo, né? Aí você agora vai baixar e clicar em Bíblia. Tá. E você pode fazer isso escolher o idioma, o português, inclusive. Tá. Essa daqui, tradução do Novo Mundo? Isso mesmo. Deu certo. Ai, que bom que deu certo. Na verdade, se você quiser também, eu quero aproveitar, porque essa tradução da Bíblia, ela tem um campo aqui, como você está vendo, olha, de introdução. Sim. Você pode clicar, por favor? Sim, clico sim. Está aqui. Olha, você está vendo? Aí tem 20 perguntas com assuntos diferentes. Qual dessas perguntas você gostaria de saber a resposta? Espera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha, eu achei interessante essa aqui, a 20. Como tirar o máximo de proveito da sua leitura da Bíblia? Puxa, excelente escolha. Isso mostra que você realmente se interessa pela Bíblia. Então, nós podemos fazer o seguinte, ó. Esse campo, essa resposta, nós vamos ter, podemos pesquisar. Então, no sábado que vem, às 11 horas, eu venho e a gente faz a consideração juntas usando o aplicativo. Pode ser? Sim, pode ser sim. Esse horário fica ótimo para mim. Tá ok, combinado. Até. Gostamos muito, irmã Miriam, de observar suas boas habilidades de ensino. Muito obrigado também, irmã Rafaela, pela sua boa ajuda. Essa demonstração nos ensina muitas lições apropriadas para o serviço de campo. O foco é ajudar a pessoa a baixar o aplicativo. Mas note a estratégia da publicadora, né? Ela usou a frase "em sua loja de aplicativos". Não assustou a pessoa, né? Também usou o termo, olha, muito seguro. Acalmou, né, a pessoa para baixar o aplicativo. E o ponto interessante, que a irmã estava também dando atenção na brochura Ame as Pessoas, tem que ver com perseverança.
isso significa que ela teria que voltar para revisitar essa pessoa. O que ela fez? Marcou dia e hora. Então, apreciamos muito a irmã nos ajudar como ser melhor, né, no serviço de pregação. Apreciamos bastante. Agora nós vamos ouvir um discurso. O tema importante é: confie em Jeová quando receber orientações. Irmão Alan Venâncio, por favor. O que Jeová faz é perfeito. Por isso, confiar nele se torna algo fácil. Em Deuteronômio capítulo 32, versículos 4, fala exatamente sobre isso. Se os irmãos puderem acompanhar nas suas Bíblias, por gentileza, diz assim: a rocha, perfeito é tudo o que ele faz, pois todos os seus caminhos são justos. Deus de fidelidade e nunca é injusto. Justo e reto é ele. Irmãos, mesmo sem entender muito bem tudo que está envolvido, nós podemos ficar tranquilo quanto às decisões de Jeová. Afinal, Jeová sempre age de forma justa e confiável. Pensando nisso, então, surge a pergunta: por que nós devemos confiar em Jeová quando recebemos orientações? Realmente, nem sempre é fácil aceitar ou entender algumas orientações que nós recebemos da organização, quando vem através dos anciãos. Pois nós podemos nos perguntar: será que os anciãos estão seguindo a orientação de Jeová ou será que eles estão seguindo a sua própria vontade? Esse mesmo pensamento ele também aconteceu no passado, em dois casos. Um é o de Moisés e o outro é o de Davi. Moisés, por exemplo, por meio de Jeová, ele condenou um israelita à morte por estar pegando lenha no sábado. E talvez um parente daquele homem que violou a lei no sábado tenha se perguntado se Moisés realmente consultou a Jeová antes de anunciar a sentença de morte. Ou então, no caso de Davi, que cometeu adultério com Batseba e mandou matar Urias. Mas o interessante é que Jeová ele perdoou a Davi. Mas talvez um amigo de Urias tenha pensado que Davi só conseguiu escapar porque ele era rei. Nesses momentos, irmãos, nós temos que ter em mente que Jeová ele estava agindo de uma forma perfeita por um propósito ainda maior. No passado, assim como o povo de Deus confiou na decisão de Jeová e continuou apoiando os seus representantes, hoje nós devemos fazer exatamente da mesma forma. Embora os anciãos sejam homens como nós, que erram, que pecam, nós temos que lembrar que Jeová escolheu esses homens e dá o seu Espírito Santo, a fim de que esses homens possam liderar o rebanho de Deus. Para que nós possamos entender um pouco melhor, hoje, o escravo fiel e prudente, ele designa os anciãos para que eles possam organizar o povo de Deus, a fim de que todos nós possamos ter a mesma mentalidade. Inclusive, isso está de acordo com a Bíblia. Se quiserem abrir em Atos 16, 4 e 5, diz assim: ao viajarem pelas cidades, transmitiam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos anciãos em Jerusalém, para que obedecessem a esses decretos. Então, irmãos, as congregações, elas eram fortificadas e elas cresciam dia após dia. Então, os anciãos, eles recebem as orientações e as informações que vêm do escravo e eles passam para a congregação em forma de anúncios. Mas por que às vezes se torna tão difícil de aceitar algumas orientações? Porque nem sempre essas orientações é da forma como a gente quer. Recentemente, a Organização de Jeová, ela precisou fazer um reajuste. Ela unificou algumas congregações. Para alguns irmãos, até que foi fácil aceitar essa orientação, mas para outros já foi um pouco mais difícil, porque alguns irmãos, eles precisaram ser remanejados.
e isso afetou algumas famílias. E agora, aceitar ou não tal orientação? Bem, como nós vimos, nós precisamos ter uma visão espiritual, porque tudo o que Jeová faz tem um objetivo. E aceitar essas orientações, mesmo que a gente não entenda muito bem, ela vai ser bom para nós e principalmente para toda a congregação. Em Hebreus 13, versículos 17, fala isso. Se vocês quiserem acompanhar em suas Bíblias, Hebreus 13, versículo 17, diz assim: sejam obedientes aos que exercem liderança entre vocês e sejam submissos, pois eles, aqui no caso os anciãos, vigiam sobre vocês e prestarão contas disso, para que façam isso com alegria e não com suspiros, porque isso seria prejudicial a vocês. Sendo assim, irmãos, vamos aceitar as orientações que vêm da organização. Isso será bom para nós, para toda a congregação e também para os anciãos. E quando nós fazemos isso, nós estaremos respeitando o arranjo de Jeová. Agradecemos bastante, irmão Alan, seu belo discurso. Apreciamos a maneira como o irmão o conduziu, a linha de raciocínio, os pontos principais. Estávamos bastante interessados em ver a conclusão desse discurso, né? Porque na nossa brochura Melhore diz exatamente o que devemos fazer, que foi o que o irmão fez na sua conclusão. Ali menciona que queremos dizer o que a pessoa precisa fazer e por que isso é bom para ela. Então, nós apreciamos as belas aplicações e esperamos vê-lo em breve em outras partes. Essa primeira sessão nós concluímos. Queremos agradecer imensamente as belas apresentações feitas, bem instrutivas, que nos ajudaram a melhorar, né, nossas habilidades como cristão. Agora nós vamos para a sessão Nossa Vida Cristã. Que tal cantarmos o cântico número 12 bem alto, de todo o coração, e os irmãos podem ficar em pé, por favor. Cântico 12, o tema Nosso Grandioso Deus Jeová. Após a introdução, vamos cantar bem alto e de coração. Uma das partes bem emocionantes e um dos pontos altos de nossa reunião hoje está na próxima parte com o tema Nada pode nos separar do amor de Jeová, ou do amor de Deus. Deem atenção ao irmão Fernando Almeida. Nós vamos assistir um vídeo que vai falar sobre uma experiência que passou o irmão Baston, lá de Malawi. E vamos ver as situações que ele se confrontou na sua vida e o que o fortaleceu para permanecer leal a Jeová. Então, vamos com atenção assistir e depois os irmãos serão convidados a externar alguns comentários sobre essa situação que se passou. Na década de 60, quando eu estava de pioneiro, a situação política do país estava mudando muito rápido. Estava ficando difícil para os irmãos se manterem neutros. Espancaram os irmãos e queimaram as Bíblias e publicações deles, porque os irmãos não compravam cartões de partidos políticos. Eles queimaram até salões do reino e casas de irmãos da minha região. Me abordaram na rua, porque eu não comprei nenhum cartão político. Eles me amarraram e me espancaram sem dó. Quando eles foram jantar, um guarda ficou me vigiando. Ele ficou com muita pena de mim e disse: eles vão te matar quando voltarem. Então ele me disse que se eu conseguisse pelo menos rastejar, ele ia me soltar e deixar eu fugir. Estava muito escuro lá fora e eu tive que rastejar sozinho até chegar na casa de um irmão que me ajudou.
Jeová providenciou a saída para eu conseguir suportar. Depois teve um anúncio oficial dizendo que a nossa obra estava proibida. Nós tínhamos que fazer as nossas reuniões das 9 da noite até a 1 da manhã, para que ninguém nos descobrisse. Nós não podíamos bater palmas quando os irmãos faziam parte, e nem cantar os cânticos, porque senão eles podiam nos achar. Então, em vez de bater palmas, a gente esfregava as mãos, desse jeito. Lá no meu trabalho, todo mundo ficou sabendo que eu era testemunha de Jeová e que fui preso. Eu fui levado para a prisão Titire e depois para a prisão Zomba, onde ficam os criminosos condenados. A minha cela ficava perto da área onde eles executavam os criminosos, e eu ficava achando que logo chegaria a minha vez. Mas Jeová me acalmou, e eu lembrei de Romanos 8, 38 e 39. Eu estava convencido de que nem mesmo a morte podia me separar do amor de Deus. Quando eu saí da prisão, foi muito bom estar de volta com minha esposa Violet e nossos filhos, mas era muito perigoso ficar em Malawi naquela época. Por isso decidimos ir para o campo de refugiados de Milangeni, que ficava em Moçambique, e ficamos 3 anos lá. Lá a gente podia ter bíblias, cancioneiros e outras publicações. Quando eu lembro do que aconteceu lá no campo de Milangeni, Jeová estava preparando a gente para enfrentarmos o que aconteceria no futuro. A gente tinha que decorar textos e cânticos do reino. Por exemplo, em 1974, eu decorei o texto do ano, Abacuque 3, 17 e 18. O 18 diz: ainda assim eu vou exultar em Jeová, vou me alegrar no Deus da minha salvação. Quem diria que esse texto iria ajudar tanto a gente depois? Mas tivemos que voltar para Malawi em 75, por causa de uma guerra civil em Moçambique. Depois eles me mandaram para a prisão de Desaleca. Tínhamos que trabalhar o dia todo, sem parar para comer nem descansar. As celas eram lotadas e a maioria dormia no chão. Os textos e cânticos que memorizamos quando estávamos no campo de refugiados lá em Moçambique nos deram forças para perseverar lá na prisão de Desaleca. Foi bem nessa época que o texto do ano que memorizamos quando estávamos lá em Moçambique nos ajudou. Um irmão dizia Abacuque e o outro continuava 3, 17 e 18. Aí outros falavam todo o texto de cabeça. E isso fortaleceu a nossa fé. Irmãos de bicicleta levavam secretamente o alimento espiritual ao nosso país. Eles viajavam centenas de quilômetros. As revistas eram feitas usando o mesmo papel das páginas da Bíblia, porque ele é bem mais leve do que o papel normal. Assim, os irmãos conseguiam levar bem mais publicações. A gente também recebia mini-revistas, que podiam ser dobradas e guardadas no bolso. Um dia, nós recebemos secretamente o anuário, que também tinha o texto diário nele. Aí o que fizemos foi copiar o texto de cada dia usando o papel do banheiro. Depois nós mandamos algumas cópias para as irmãs que ficavam em outras partes da prisão. Todas essas provisões maravilhosas de Jeová nos ajudaram muito a continuarmos com a fé forte. Em 2002, eu fui enviado de volta lá para a prisão de Zomba. Mas dessa vez, não como prisioneiro, mas como superintendente de distrito, para cuidar de uma mini assembleia de circuito. Assim que eu entrei, minha mente viajou 33 anos atrás, quando eu estava nesta mesma prisão, perto da área de execução. O que diz em Isaías 54, versículo 17, se cumpriu. Lá diz: nenhuma arma fabricada contra você
será bem-sucedida. Eu e minha esposa Violet enfrentamos perseguição do governo, campos de refugiados, prisões, espancamentos, falta de comida e abrigo, morte de pessoas amadas, e às vezes até parecia que nós também íamos morrer. Mas Jeová nunca estava longe de nós. Durante todas as dificuldades que nós passamos, nós tínhamos certeza, e agora confiamos ainda mais, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nós temos aqui, então, agora uma pergunta que vai justamente traçar toda a vida que o irmão Baston contou durante aquele período dos anos 70, né? A pergunta é: de que forma Jeová cuidou do irmão Baston quando ele sofreu perseguição? Foi várias coisas que aconteceram ali. Nós podemos enumerar algumas delas. Por exemplo, o irmão Antônio. Então, uma das coisas que ele sentiu que foi a mão de Jeová protegendo ele foi quando aquele guarda que ficou cuidando dele, amarrado, ele sabia que ele disse para ele que quando aqueles homens voltassem, iriam matar ele. Então, aquele homem, acho que Jeová com certeza tocou o coração daquele guarda e ele ajudou aquele homem, soltou ele para ele conseguir escapar da morte. Obrigado, irmão Antônio. Vanessa, por favor. Também uma ocasião em que ele estava preso, ele ficou muito aflito e achou até que seria o próximo a ser executado. Mas Jeová o ajudou por o acalmar e também o ajudar a lembrar das palavras do texto de Romanos 8, 38 e 39, que diz que nem mesmo a morte poderia separar ele do amor de Jeová. Obrigado, irmã Vanessa. O irmão Renato. Também quando ele e sua esposa tiveram que fugir, né, de Malawi, se encontraram num campo de refugiados, próximo à fronteira de Moçambique. Então isso mostra realmente que Jeová proveu para eles a ajuda dos irmãos também de lá, também com publicações, também com Bíblias, e isso então fortaleceu a fé dele e de sua esposa. Obrigado, irmão Renato. Mais algumas outras situações que se passaram. Aqui ele relatou que para que eles permanecessem firmes na fé, eles precisaram de fazer algumas coisas para ter acesso à leitura da Bíblia. Lembra-se o que foi contado por ele, que os irmãos passaram? O irmão Alessandro? Eles tiveram que decorar textos bíblicos e alguns irmãos levavam o material para eles, não era em grande quantidade, mas eles replicavam essas informações, escreviam e repassavam ainda para as outras pessoas na prisão. Então, viram? A situação que eles encontraram de fortalecimento, né? Memorizar passagens bíblicas. Né? O irmão Paulo? Achei interessante que Jeová não esquece tudo o que nós fazemos para Ele, né? E não importa o tempo que nós passemos por dificuldades ou não. Tanto é que quando ele achou que ele ia voltar para uma prisão, ele voltou lá como superintendente. Olha as bênçãos de Jeová reconhecidas, né, sobre esse irmão. Isso mesmo. Né? Então veja que situações difíceis, não só esse irmão, mas a sua família e também os outros irmãos, porque isso aconteceu na década de 70, lá em Malawi. A situação foi muito difícil para eles. Né? Então, em resumo, ele relata ali no final que ele e os irmãos sofreram perseguição de governo, tiveram que ir para campos de refugiados, foram muitos deles presos, houve espancamentos, e muitos passaram grandes dificuldades. Mas ele menciona que nós, ou ele
e também os irmãos tinham plena confiança de que nada poderia separar eles de Jeová. E eles tinham muito bem em mente o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, que ali fala que nada pode nos separar do amor de Jeová. Então, ele é uma testemunha do que aconteceu na vida dele e da sua família e dos irmãos ali. E isso nós devemos recordar hoje e pensar um pouco, né? Porque pode acontecer algumas coisas durante a nossa vida, situações difíceis, provações. E como é que vai estar o nosso amor diante de Jeová? Ele continuará nos unindo a Jeová ou permitiremos que as dificuldades venham a diminuir esse amor? Então, conforme o irmão Bastos mencionou, não importa o tamanho da pressão. Se tivermos Jeová conosco, certamente, se tivermos esse amor maior que menciona ali no livro de Romanos 8, se tivermos esse amor grandioso por Jeová, certamente que nada vai nos separar de Jeová. Também agradecemos, irmão Fernando, por essa bela apresentação e, de fato, foi muito encorajador esse vídeo. Jeová também tem muito interesse em se aproximar dos jovens. Esta parte, torne-se amigo de Jeová. Como eu faço para me batizar? Vai nos ajudar a ver isso. Irmão Luiz Carlos Santos, por favor. Nós encontramos na organização de Jeová ajudas importantes, né, para todos nós, em especial para aqueles que são pais. E essa sessão Torne-se Amigo de Jeová, ela realmente é uma grande ajuda para aqueles que têm os seus filhos. Nós vamos então ver um vídeo com o tema Como eu faço para me batizar? Olha, parece comigo. Tenho uma pergunta. O que é, filha? Como faz para se batizar? Essa é uma boa pergunta. E bem importante. A mãe parece tão nova nessa foto. Ei, como assim? É verdade. Você também pode se batizar bem jovem. O mais importante é você amar a Jeová e querer seguir o que Jesus ensinou. Você pode mostrar que quer se batizar pelas coisas que você faz, como obedecer os seus pais, por exemplo. Também você pode aprender mais sobre Jeová lendo a Bíblia. E isso vai te ajudar a obedecer a Jeová e a evitar as coisas que ele odeia. Daí você vai querer falar sobre o que você acredita. Principalmente na pregação. E também nas reuniões. Além disso, faça amizade com pessoas que amam a Jeová. E o mais importante, faça uma oração dizendo para Jeová que você quer servir a Ele para sempre. Quando nos batizamos, nós mostramos para outras pessoas que nós dedicamos nossa vida a Jeová. Que legal! Você gostaria de se batizar um dia? Uhum. O que acha de pesquisar mais sobre o que fazer para se batizar? E aí você conta pra gente na adoração em família. Tá bom. Realmente é uma excelente ajuda para todos nós, né, irmãos? Mas agora nós vamos aqui convidar a nossa irmã Luana Galdereto, e ela vai falar para nós também dos seus alvos e o que ela tem aprendido sobre essa sessão Torne-se Amigos de Jeová. Irmã Luana, eu tenho então duas perguntas para fazer para você. A primeira, mesmo sendo jovem, você pode se batizar, mas o que é mais importante do que a idade? É o amor por Jeová e obedecer o que Jesus ensinou. Uma das coisas que eu procuro fazer é obedecer meus pais. Isso, muito obrigado, muito bom, né? E a segunda pergunta, irmã Luana, o que você precisa fazer para se batizar?
fazer uma oração de dedicação para Jeová, falando que eu quero servir a Ele sempre. E depois mostrar isso por meio do batismo. E o meu alvo é me batizar ano que vem. Muito bem, ficamos contentes, né? Que Jeová abençoe você, os seus pais e que você consiga esse alvo que você tanto pretende. Nós, assim, possamos, então, fazer uso dessa ferramenta que Jeová tem à disposição para aqueles que são pais e aqueles que pretendem também. Também foi muito encorajadora, né, essa sessão, apreciamos a bela apresentação. Deem atenção agora ao estudo bíblico, a importante matéria debaixo de Testemunho Cabal, capítulo 12, do 7 ao 13. Irmão Ricardo Gaudi, por favor, juntamente com o leitor, irmão Rafael Zacarias. No estudo da semana passada, irmãos, nós iniciamos a consideração do capítulo 12. E nós estamos vendo nesse capítulo aqui o exemplo de Paulo e Barnabé, que eles pregavam com coragem, demonstrando humildade e perseverança. E nós vimos ali alguns acontecimentos com esses dois servos de Jeová, ali nas cidades de Listra, também em Antioquia da Psídia, e também o que está acontecendo com eles agora em Icônio, a partir desse subtítulo, uma grande multidão se tornou crente. Então nós vamos continuar aprofundando, né, neste capítulo o relato envolvendo, né, Paulo e Barnabé. E para isso nós contamos com a colaboração dos irmãos em participar com comentários breves e objetivos. Isso vai dar mais oportunidades para que outros irmãos na assistência também participem com os seus comentários. O irmão Rafael nos ajudará com a leitura dos parágrafos nesta noite, então vamos ouvi-lo fazendo a leitura do primeiro parágrafo da nossa consideração, parágrafo 7. Mas nem todos em Icônio ficaram felizes ao ouvir o que Paulo e Barnabé tinham a dizer. Judeus que não creram, continuou Lucas, atiçaram as pessoas das nações, instigando-as contra os irmãos. Percebendo que era necessário ficar ali e defender as boas novas, Paulo e Barnabé passaram bastante tempo falando corajosamente. Em resultado disso, a multidão da cidade estava dividida. Alguns eram a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Hoje, as boas novas produzem resultados parecidos. Para alguns, elas são uma força unificadora. Para outros, um motivo de divisão. Caso sua família esteja dividida por causa de sua obediência às boas novas, lembre-se de que a oposição muitas vezes é uma reação a boatos infundados ou a calúnias venenosas. Sua conduta excelente pode ser um antídoto para esse veneno e, com o tempo, pode amolecer o coração dos que se opõem a você. Então temos duas perguntas neste parágrafo. A parte A, que resultados as boas novas produzem? O irmão Wilson, por favor. Então, as boas novas podem gerar resultados favoráveis e desfavoráveis. E Paulo e Barnabé passaram por isso lá em Icônio, porque alguns judeus acreditaram, outros não. E isso dividiu ali a massa, ao ponto que eles tiveram que falar de forma corajosa para defender a verdade. E isso pode acontecer com nós hoje. Então, as boas novas podem ser unificadora para alguns, mas para outros pode causar divisão. Obrigado, Wilson. Percebeu que naquela ocasião ali, Paulo e Barnabé, eles entenderam o quê? Que eles precisavam fazer o quê? Está aí no parágrafo. Eles perceberam algo. O que era? A irmã Thaís, por favor. Eles perceberam que era necessário ficar ali para poder defender as boas novas.
Exato. Então, se nós recorrermos lá ao início desse subtítulo, nós vimos que quando Paulo e Barnabé eles começaram a pregar ali as boas novas, muitos judeus e gregos acreditaram, se tornaram discípulos. Então, eles eram relativamente novos. Então, Paulo percebeu isso, Paulo e Barnabé, que havia discípulos novos ali, que eles não podiam se desanimar por aquela calúnia, aquela oposição, aquele movimento que estava acontecendo ali. E Jeová estava abençoando essa decisão deles, porque se nós vermos ali no versículo 3 de Atos, no capítulo 14, ali fala que Jeová lhe confirmava a sua mensagem, a sua bondade merecida, concedendo por meio deles sinais e milagres. O que nós aprendemos disso, irmãos? Dessa percepção de Paulo e Barnabé com aquilo que estava acontecendo. A gente vai aprofundar um pouco esses detalhes aqui, mas que lição a gente pode extrair dessa percepção de Paulo e Barnabé? O irmão Darcy Galdereto, por favor. O Espírito de Jeová estava sobre eles, né? Porque Jeová já tinha percebido isso, né? Que haveria ali campos férteis que deveriam ser pregados. E eles não olharam para a tribulação, a dificuldade, aquelas pessoas fazendo algo contra eles, né? Por que estamos aqui? Eles estão contra nós? Não. Ele viu o contrário. Jeová está vendo algo de bom aqui. Vamos continuar, porque Jeová vai nos abençoar. Então a confiança neles no reino era muito grande. Muito bem, Darcy. Exatamente esse é o ponto. Obrigado. A parte B desse parágrafo, caso sua família esteja dividida por causa de sua obediência às boas novas, de que você deve se lembrar? A irmã Amanda aqui, por favor. Então, pode ser que essa oposição da família ela venha de reação de boatos infundados, de calúnia venenosa. Então, de acordo ali com 1 Pedro 2,12, nós devemos manter uma conduta excelente. Então, assim, a nossa conduta ela vai dar testemunho de que tipo de pessoas que nós somos. E, com certeza, a reação deles pode mudar, amolecer o coração e eles virem a deixar de se oporem à família. Isso, Amanda, exatamente. Esse é o ponto. Uma coisa é enfrentarmos oposição de pessoas que nós nunca vimos na vida, não é mesmo, irmãos? Mas enfrentar a oposição de membros da família é desafiador, né? E que bom que Jeová, através da sua palavra, né, nos orienta como o que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar, como vimos, como a irmã Amanda comentou, às vezes pela nossa atitude nós podemos ganhar até mesmo os membros da nossa família que se opõem à nossa pregação ao cristianismo. Vamos à frente, no parágrafo 8, com a leitura, por favor, irmão Rafael. Depois de algum tempo, os opositores em Icônio tramaram apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, esses dois missionários decidiram pregar em outro território. Hoje, os proclamadores do reino também agem com prudência. Quando somos confrontados com ataques verbais, falamos com coragem. Mas quando é ameaça de violência, evitamos fazer algo insensato que coloque desnecessariamente em perigo a nossa vida e a de nossos irmãos espirituais. Por que Paulo e Barnabé deixaram Icônio? E que lição podemos aprender de seu exemplo? A irmã Sulamita, por favor. O versículo 6 de Atos 14 mostra que eles foram informados de que os opositores estavam tramando apedrejá-los. Por isso, eles agiram com prudência e decidiram ir pregar em outro território. Excelente, Sula. Então, aqui a situação mudou do que estava acontecendo no parágrafo anterior. Então, que lição nós podemos aprender desse aspecto aqui envolvendo Paulo e Barnabé? Irmã Vanessa, por favor. A gente aprende que nós devemos ser corajosos ao falar da nossa fé, né? Mas nós também precisamos ser prudentes e evitar situações que possam colocar a nossa vida ou dos nossos irmãos em perigo. Isso, Vanessa, muito bem. O princípio relacionado a isso é Provérbios 22:3, né? O que diz ali? Qual que é a atitude que nós devemos... Irmão Bruno, Irmão Bruno, por favor. Ali nos lembra em ter prudência, né? Então, se você enxerga um perigo,
você tem que ser prudente, se esconder, né? Ou sair daquele perigo, né? Daquela zona de perigo. Isso pode acontecer com a gente em qualquer trabalho, né? Para Jeová. Pode ser dentro do salão do reino, mas pode ser também na pregação, talvez numa casa, um morador um pouco alterado, ou no trabalho com os carrinhos, alguém chegar de forma alterada. Então, agir com prudência, sempre visando a segurança de si e dos irmãos. Muito bem, Bruno, excelente. Esse é o ponto, irmão Edilson Outros, aqui na frente, por favor. Ainda em relação a quando somos confrontados verbalmente, evidentemente nós queremos defender as boas novas, né? E tanto é que tem um princípio lá de 1 Pedro 3, do 13 ao 15, em especial, lá fala quando para nós fazer uma defesa, depois lá no final fala nós vamos com brandura e profundo respeito. Então nós também não queremos se igualar a eles, às vezes eles levantam a voz para nós na mesma moeda, mas não, sempre seguindo esse princípio. Exatamente, irmão Edilson, isso mesmo. Então nós precisamos ter discernimento para avaliar a situação, né? Até que ponto se encaixa esse aspecto de fazermos uma defesa com brandura, ou até que ponto se encaixa o princípio, como o irmão Bruno comentou, né? De entendermos que ali a situação está colocando em risco a nossa integridade física e também dos nossos irmãos. Então precisamos ter discernimento nesse aspecto. Agora nós vamos para o próximo subtítulo desse capítulo, Convertam-se ao Deus vivente. E aqui nós vamos fazer a leitura de alguns versículos na Bíblia e nós contamos com a participação dos irmãos. Nós vamos ler Atos no capítulo 14, os versículos do 8 ao 10 e depois os versículos 11 ao 14. Quem gostaria de ler para nós? O irmão Jefferson pode ler para nós os versículos 8 e 10 e o irmão Lucas pode ler para nós os versículos 11 a 14. Em Listra havia um homem que tinha os pés aleijados. Ele era manco de nascença, nunca tinha andado. Ele estava sentado, escutando Paulo falar. Paulo, olhando para ele atentamente e vendo que ele tinha fé para ficar bom, disse bem alto: levante-se e fique de pé. Então o homem deu um salto e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram na língua licaônica: os deuses tomaram forma humana e desceram a nós. Eles começaram a chamar Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, pois era ele que lhes dirigia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava na entrada da cidade, levou touros e grinaldos até os portões e queria oferecer sacrifícios com as multidões. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo souberam disso, rasgaram suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram. Obrigado, irmão Lucas e Jefferson. Irmão Rafael, por favor, faça a leitura para nós dos parágrafos 9 e 10 e, na sequência, o quadro Listra e adoração a Zeus e a Hermes. Paulo e Barnabé seguiram para Listra, uma colônia romana cerca de 30 quilômetros a sudoeste de Icônio. Listra mantinha fortes relações com Antioquia da Pisídia, mas, diferentemente dessa cidade, não tinha uma importante comunidade judaica. Embora seja provável que seus habitantes soubessem falar grego, a língua materna deles era o licaônico. Paulo e Barnabé começaram a pregar numa área pública, talvez porque não houvesse uma sinagoga na cidade. Assim como Pedro havia feito em Jerusalém, Paulo curou em Listra um homem manco de nascença. Por causa do milagre que Pedro realizou, uma grande multidão aceitou a mensagem, mas, no caso do milagre realizado por Paulo, o resultado foi bem diferente. Conforme descrito no início desse capítulo, quando o homem manco pulou e começou a andar, a multidão em Listra, por ser pagã, imediatamente tirou uma conclusão errada. Eles se referiram a Barnabé como Zeus, principal deus grego, e a Paulo como Hermes, filho de Zeus e porta-voz dos deuses. Barnabé e Paulo, porém, estavam determinados a fazer a multidão entender que eles falavam e agiam não com a autoridade de deuses pagãos, mas com a autoridade de Jeová, o único Deus verdadeiro. Quadro: Listra e a adoração a Deus e a Hermes. Listra estava localizada num vale isolado, afastado das principais estradas. César Augusto fez da cidade uma colônia romana, dando-lhe o nome Julia Felix Gemina Lustra.
As tropas instaladas nessa cidade defendiam a província da Galácia contra tribos locais que viviam nas montanhas. Assim, a cidade era administrada de acordo com as leis civis romanas e seus funcionários tinham títulos latinos. Apesar disso, Listra conservou grande parte de suas tradições e permaneceu mais licaônica do que romana. Tanto é que os habitantes de Listra, mencionados no relato de Atos, falavam a língua licaônica. Entre as descobertas arqueológicas feitas na região da antiga Listra, estão inscrições que fazem referência aos sacerdotes de Zeus e uma estátua do deus Hermes. Um altar dedicado a Zeus e a Hermes também foi encontrado na mesma região. Uma lenda escrita pelo poeta romano Ovídio fornece informações que ajudam a entender melhor o relato de Atos. De acordo com Ovídio, Júpiter e Mercúrio, os equivalentes romanos aos deuses gregos Zeus e Hermes, visitaram a montanhosa região da Frígia disfarçados de homens mortais. Eles procuraram hospedagem em 1000 casas, mas ninguém os recebeu. Apenas um casal idoso, Filemon e Baucis, lhes ofereceu hospedagem em sua humilde cabana. Em resultado disso, Zeus e Hermes transformaram aquela cabana em um templo de mármore e ouro, fizeram do casal idoso sacerdote e sacerdotisa e destruíram a casa daqueles que não lhes haviam oferecido hospedagem. Caso os habitantes de Listra se tenham lembrado dessa lenda quando viram Paulo e Barnabé curar o homem manco, diz a obra O Livro de Atos no contexto grego-romano, não é de surpreender que eles quisessem recebê-los com sacrifícios. Então, a pergunta relacionada aos parágrafos e o quadro é: onde ficava Listra e o que sabemos sobre os seus habitantes? O irmão Antônio, por favor. Então, Listra estava localizada num vale isolado, afastado das principais estradas. Isso, Antônio, muito bem. E que mais detalhes, né, o parágrafo dá a respeito dessa cidade? Irmão Elton, por favor. Eles tinham uma forte relação com Antioquia da Psídia, né? Mas eles não falavam, a língua materna deles era o licaônico, e a influência judaica em Listra não era tão forte, né? Tanto é que quando Paulo e Barnabé foram pregar, eles tiveram que pregar numa rua que provavelmente não existia uma sinagoga ali. Isso, Elton, muito bem, obrigado. Também o quadro ali no primeiro parágrafo dá mais detalhes a respeito de Listra. Quem gostaria de destacar alguns aspectos aí do quadro sobre essa cidade? A irmã Laís, por favor. Então aqui fala que ela estava localizada num vale isolado e era afastado das principais estradas. E que César Augusto fez essa cidade uma colônia romana. Também fala aqui que essas tropas instaladas na cidade defendiam a província da Galácia contra as tribos locais que viviam nas montanhas. E ela era administrada de acordo com as leis civis romanas e os funcionários tinham títulos latinos. Isso, muito bem, obrigado. E aí, o irmão Jorge Mário, por favor. Apesar disso, eles conservaram as suas tradições licaônicas, né? Tanto é que eles falavam a língua licaônica. Então, embora tivesse o domínio romano, eles eram mais licaônicos do que romanos. Exatamente, muito bem. E aí aconteceu algo, né, que o que Paulo fez ali naquela cidade. E qual foi a diferença do que Paulo fez com um milagre parecido do que Pedro fez? O que o parágrafo menciona, o resultado desse milagre? Vamos ver. O irmão Renato aqui, por favor. Deu dois resultados diferentes, né? No caso de Pedro, aquela multidão depositou fé, depois que ele curou o homem. Já no caso de Paulo, foi o oposto. A multidão ficou reagindo de maneira diferente. Isso, muito bem, Renato. Obrigado.
O que se justifica, talvez, dessa reação diferente daqueles habitantes, conforme o quadro? Tem uma lenda aí, né, que talvez tenha surgido algo que explique, que justifique essa reação ali daqueles habitantes. Os irmãos notaram? A irmã Renata, por favor. Então, de acordo com essa lenda, né, um tal de Júpiter e Mercúrio, que eram os equivalentes romanos aos deuses que eles adoravam, né, Zeus e Hermes, eles estavam visitando uma região e, disfarçados de homens mortais, né, procuraram hospedagens, mas ninguém os recebeu, e apenas um casal idoso fez isso. E que tinha, inclusive, uma humilde cabana, né, mas, por causa disso, diz que esses Zeus e Hermes transformaram aquela cabana num templo, né, de mármore e ouro, e fizeram do casal idoso sacerdote, sacerdotisa, e destruíram a casa daqueles que não tinham oferecido hospedagem. Ou seja, isso explica, então, por que aquela multidão, né, quando viram Paulo e Barnabé curar o homem manco, né, eles quisessem recebê-los com sacrifícios, né, se eles lembraram desse episódio. Né? Exatamente. A gente pode até usar uma imagem aí nesse parágrafo. O que está acontecendo aí e o que a gente percebe da reação de Paulo e Barnabé? Está todo mundo triste, desanimado? O que aqueles habitantes estavam fazendo? O irmão Edilson Santos, por favor. Eles estavam querendo aqui prestar uma homenagem especial, né, um sacrifício, né? Encaravam eles, então, associaram, né, a presença deles e o sinal que eles operaram ali, possivelmente essa lenda de Ovídio, né? Então, opa, voltou, né? Aqui nós temos aqui então os Zeus aqui, né? Na verdade, eles tinham outro nome para eles, né? Que era o Júpiter e Mercúrio, né? Nessa ocasião, em vez de ficar lisonjeados com o que estava acontecendo, eles estavam ali tentando conter a multidão, né? Então, eles estavam rejeitando aquela homenagem. Isso, né? Podemos ver a reação, né, de Paulo e Barnabé ali no meio, né? Como que não, o que vocês estão fazendo, né? Vamos entender mais detalhes do que eles disseram nos próximos parágrafos? A leitura, irmão Rafael, por favor, dos parágrafos 11 a 13. Apesar daquelas circunstâncias dramáticas, Paulo e Barnabé ainda procuraram tocar o coração da assistência da melhor maneira possível. Com esse incidente, Lucas registrou uma forma eficaz de pregar as boas novas a pagãos. Observe como Paulo e Barnabé raciocinaram com seus ouvintes. Homens, por que estão fazendo isso? Nós também somos humanos e temos as mesmas fraquezas que vocês, e estamos declarando as boas novas a vocês para que abandonem essas coisas vãs e se convertam ao Deus vivente, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Em gerações passadas, ele permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos, embora não tenha deixado de dar testemunho de si mesmo, pois demonstrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e épocas de colheita abundante, satisfazendo-os com alimentos e enchendo o seu coração de alegria. Que lições podemos aprender dessas palavras que nos levam à reflexão? Primeiro, Paulo e Barnabé não se consideravam superiores aos que os escutavam. Eles não fingiram ser algo que não eram. Em vez disso, admitiram humildemente ter as mesmas fraquezas que seus ouvintes pagãos. É verdade que Paulo e Barnabé tinham recebido o Espírito Santo e sido libertados dos ensinos falsos. Também haviam sido abençoados com a esperança de reinar com Cristo. Mas eles sabiam que os habitantes de Listra poderiam receber essas mesmas bênçãos se obedecessem a Cristo. Como encaramos as pessoas a quem pregamos? Será que as consideramos como pessoas iguais a nós? À medida que ajudamos outros a aprender as verdades da palavra de Deus, será que nós, como Paulo e Barnabé, evitamos querer ser bajulados por outros? Charles Taze Russell, um destacado instrutor que tomou a frente na obra de pregação no final do século XIX e início do século XX, deu exemplo nesse respeito. Ele escreveu:
Não queremos homenagem, nem reverência, para nós mesmos ou para nossos escritos. Não desejamos ser chamados de reverendo ou rabino. O irmão Russell tinha a mesma atitude humilde de Paulo e Barnabé. De forma similar, nosso objetivo ao pregar não é glorificar a nós mesmos, mas ajudar as pessoas a se converterem ao Deus vivente. Obrigado, irmão Rafael, pela excelente leitura. Nesses 3 parágrafos, nós também temos 2 perguntas. A parte A, o que Paulo e Barnabé disseram aos habitantes de Listra? A irmã Rosa Maria, por favor. Eles quiseram raciocinar com a multidão, né? E dessa forma tentar atingir o coração deles, não é? Eles já mostraram que eles não mereciam ser adorados ou considerados como deuses, né? Eles se equipararam a eles no sentido de imperfeição, né? Ele falou, nós somos tão imperfeitos quanto vocês, né? O que nós estamos fazendo aqui é dar testemunho do grandioso Deus e Criador de tudo, né? Então, dessa forma, mostrando que o objetivo deles era convencê-los que eles deviam dar adoração apenas a Deus, o Criador de tudo. Excelente, muito obrigado. A parte B, que lição podemos aprender das palavras de Paulo e Barnabé? Vamos ouvir o irmão Gustavo, por favor. Paulo e Barnabé, eles não se consideravam, né, superiores às pessoas que escutavam. Então, por mais que eles tivessem recebido o Espírito Santo de Jeová, né, e tivessem sido libertados dos ensinos falsos, eles admitiram humildemente ter as mesmas fraquezas que eles, né? Então, eles se colocaram na mesma posição que eles, alegando que também seria possível eles terem esse mesmo recebimento do Espírito Santo. Isso. Obrigado. Irmão Aleixo, por favor. Então, nosso objetivo ao pregar não é glorificar nós mesmos, né? Mas ajudar as pessoas a se converterem ao Deus vivente, né? Então, nós servimos ao nosso Deus e glorificar o nosso Deus. Isso, irmão Aleixo, exatamente, muito bem comentado. Até um aspecto aqui interessante, que uma lição que a gente pode aplicar no nosso ministério, irmãos, é nessa parte inicial do parágrafo 11, né? Que mencionou, por mais que aqueles habitantes de Listra estavam dizendo algo errado, ali menciona que Paulo ainda procuraram tocar o coração deles. O que a gente aprende com o nosso ministério nesse aspecto? A irmã Maiana, por favor. De não dar a pessoa como um caso perdido, né? Só porque ela está falando algo talvez rude ou fazendo alguma coisa errada como eles estavam fazendo. Mas se esforçar de tocar o coração e tentar imaginar essa pessoa como futuro servo de Jeová. Isso, muito bem, Maiana, obrigado, exatamente isso. A irmã Laís, por favor. E ainda quando a gente, na pregação, se depara com a pessoa falando de um ensinamento errado que ela acredita, ao invés da gente falar que está errado e partir para outro raciocínio, desviar o assunto só para não entrar em conflito, né? Porque assim a gente não fecha aquela porta e em outra oportunidade a gente pode solucionar isso para ela. Muito bem, esse é o ponto mesmo, Laís. Obrigado também pelo seu comentário. Muito bem, irmãos, apreciamos bastante a participação dos irmãos com os comentários neste estudo, e na semana que vem nós vamos dar continuidade ainda a esse capítulo, aprendendo lições importantes do relato envolvendo Paulo e Barnabé. Muito obrigado, irmão Ricardo Gaudi, por essa condução do estudo, matéria muito encorajadora para os nossos dias. Nós estamos encerrando nossa reunião de hoje, muito animada, muito instrutiva. O que é que nós vimos? Por exemplo, onde podemos encontrar segurança, proteção, estabilidade? Ficou bem esclarecido isso. Também vimos belas demonstrações que nos ajudam a melhorar a nossa pregação, nosso estudo, nossas revisitas e assim por diante. Outros 2 pontos altos, vimos que o amor de Jeová vai além de nossas ansiedades e ele pode cuidar de nós, mesmo se estivermos sendo perseguidos.
E, por fim, que bela lição os jovens tiraram proveito do vídeo, né? Em relação a amar mais a Jeová, o que fazer para se batizar e assim por diante. O que veremos na próxima semana? Bem, o que é melhor do que a vida? Também, o que fazer se o morador não fala português? Ainda, por que nós insistimos em falar com quem não mostra interesse? Interessante, né? E, por fim, nós teremos uma bela consideração com o tema Como podemos mostrar que amamos a Deus. Então, queremos agradecer a boa atenção dos irmãos prestado até aqui. Também apreciamos bastante a ajuda dos muitos irmãos hoje, né? Microfone volante, sistema sonoro, indicadores, que tornaram essa reunião muito agradável. O único anúncio que temos, que já é de conhecimento dos irmãos, é a mudança no circuito. Então, foram feitas mudanças no circuito. O nosso circuito número 147, o superintendente de circuito, Marcos Silvestre, e sua esposa Marlene, e eles estão designados a partir do dia 3 de setembro. Aí diz aqui seu irmão Luiz Awad. Agora, para agradecer a Jeová todo esse alimento maravilhoso espiritual, nós vamos cantar um cântico, os irmãos podem ficar em pé. O cântico é o 63, Somos Testemunhas de Jeová. Depois convidamos o irmão Paulo Formes para a oração final. Cântico 63.